Olá, tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais uma edição do programa Construção em Foco na Band, comigo, Átila Lira. E hoje, uma grande experiência. Tenho a oportunidade de receber dois super convidados que representam uma grande empresa do segmento da construção do Ceará, a Cal Home Center. Hoje estou com Daniela Cabral, ela que é formada em Ciências Contábeis, especialista na gestão de pessoas e tem, durante a sua trajetória, uma trajetória de muito sucesso. E do meu lado esquerdo tenho aqui Cabral Neto, ele que é sucessor da Cal e também é engenheiro de produção mecânica, especializado na gestão de vendas, e ambos tocam a Cal. Daniela da segunda geração e Cabral Neto da terceira geração. Dani, uma satisfação conversar contigo. Queria agradecer aqui a sua presença no programa Construção em Foco. Que alegria a gente estar aqui hoje, né? Um prazer muito grande poder conversar, compartilhar um pouco da nossa história e falar tantas coisas boas que existem, né, nessa trajetória de 71 anos, né, de empresa que a Cal faz esse ano. Obrigado, Dani. E Cabral, uma satisfação também conversar com você. Você é uma jovem liderança do setor da construção que vai compartilhar aqui boas práticas e boas experiências da Cal. Olha, Átila, é um prazer estar aqui, né? Primeiro lado aí da minha mãe, qual, né, eu tenho aí a honra de conviver já há muito tempo, acho 37 anos, né? Mas nos negócios, né, a gente está atuando junto há algum tempo e eu venho aprendendo bastante. E você também, uma liderança que sempre tive a oportunidade de estar junto, né? Aprendi e a gente vem convivendo nesse nosso segmento. E aqui, né, esse programa tão importante para falar um pouco do que é o segmento, de quão importante ele é, né, para a vida de todos os cearenses e os brasileiros. O tema do nosso programa hoje é longevidade, né? Como crescer e consolidar a sua marca. Fala pra gente quais foram os momentos mais desafiadores nessa trajetória aí de mais de 70 anos. Certamente foram muitos, né? Mas aqueles que são mais marcantes. Olha, a nossa história começa já com um grande desafio, né? Porque nasceu pelos meus pais, que começaram com uma lojinha pequena, uma lojinha de 15 metros quadrados ao todo, né? Mamãe sempre fala 3x5, e começou vendendo tintas, né? Então, eles mesmos confeccionavam e vendiam na bicicleta deles, né? E a loja, e aí foi conhecendo o mercado, começando a se apaixonar pelo material de construção, e aí foi crescendo na loja. Abrimos realmente a primeira loja ali na Floriano Peixoto, aí já assumiu realmente o nome da nossa empresa, que hoje é a Cal, né? E com a necessidade, sempre no olhar muito focado do cliente, o que é a demanda do cliente, foi nascendo as múltiplas áreas que atuamos hoje, né? Desde o início até o final da obra, a gente consegue assistir os nossos clientes com acabamentos, né? Eu entrei nova, aos 7 anos, né? Já começando realmente, como também os nossos filhos, a gente hoje já traz filhos, netos, que eu acho que isso é importante, para criar realmente o amor, né, o zelo pelo negócio, já ir compreendendo como é isso desde os primeiros contatos. E mais na frente, eu casei, fui morar fora, e depois veio o primeiro chamado, né, do meu pai. Ele pensava realmente, a loja já tinha aí seus 40 anos, mais ou menos, e ele não tinha um sucessor, não havia ninguém para suceder o negócio. E nessa preocupação ele foi buscar a gente. Nós estávamos morando no Piauí e viemos para cá. A gente sempre foi uma empresa muito profissionalizada, tem sempre esse cuidado de estar à frente, né? Quem realmente tem conhecimento para poder contribuir com o negócio, crescer. É uma empresa familiar, então todos nós vivemos da família, da empresa. Então é necessário a gente buscar sempre o crescimento e a sucessão dela, né? Eu digo que o momento que eu entendo até de maior desafio seja o hoje, né? O momento presente. A gente tem a alegria também de ter já os filhos, né? A terceira geração dentro do negócio, que isso nos dá uma grande certeza da prosperidade, né? Da empresa. E hoje o desafio que está posto é realmente esse mercado
onde você tem aí vários desafios juntos, né? Hoje a gente tem aí o e-commerce, né? Um canal digital muito ativo que você tem que concorrer com ele, você tem também aí a concorrência e a briga muito grande, né? Da concorrência em si. Temos o cenário de distribuição, temos o cenário do próprio fornecedor. Então hoje nossas lojas elas exigem que estejamos cada vez mais modernizados e com uma atenção muito especializada, né, para poder cumprir realmente com um atendimento extremamente diferenciado, poder assistir numa parceria ali com aquele cliente que está construindo ou reformando, para ajudá-lo no que ele tiver de necessidade, para que ele entenda que ali nós estamos para ser um braço na obra dele, né? E é super necessário, porque sem isso a gente faz toda a diferença na hora que a gente vai construir ou reformar. Cabral, te vejo aí na estrutura, você já está há quanto tempo e quais têm sido os desafios dessa sucessão e do mercado que você está inserido aí? Legal, Átila. Eu estou na Cal desde 2012, né? Então 13 anos aí, mas eu venho nessa escola, né, que tem desde o meu avô fez com minha mãe fez comigo e com, né, meus irmãos e alguns outros, meu primo também que está no negócio, e a gente tem essa vivência desde pequeno, né, de estar ali no negócio. Eu lembro meu avô dando ali um salário de R$1 para você fazer ali uma entrega de um material em algum outro canto. Sempre tinha também um bombonzinho ali, ele tanto recebia os fornecedores como os clientes. Hoje mesmo eu vi a Bomboniere lá na sala que hoje meu pai, né, ocupa. E eles também, né, minha mãe e meu pai, os dois fizeram essa administração, já vem fazendo, né, há mais de 30 anos que eles estão à frente do negócio, numa gestão compartilhada, né. Eu acho que foi algo que eles souberam administrar. Meu pai, né, você conhece bem, ele é uma pessoa também muito um empreendedor, vamos dizer assim, com muita visão, com a capacidade de enxergar o mercado, de nos trazer feedback. Pessoa muito objetiva também, né? E que vem buscando manter esses valores que foi passado, né, dos meus avós para os meus pais, e que hoje a gente, né, enquanto terceira geração, tem uma grande responsabilidade de conduzir o negócio, mantendo uma cultura, né, valores, né, sólidos, ao mesmo tempo, né, tendo a liberdade e a capacidade de promover algumas inovações, algumas mudanças que fazem parte desse contexto que a gente vive hoje. Eu acredito até que, para quem está nos assistindo aqui, quando vê uma empresa já na terceira geração, a turma fica curiosa para saber como é que é feito esse processo de sucessão, que muitas vezes as empresas deixam de existir porque não conseguem fazer uma transição de forma assertiva. Daniela, qual é o segredo aí dessa transição tão assertiva, de passar do seu Cabral para você, sucesso, você atuando no negócio, já vem a geração dos filhos e a turma entrando realmente com muito afinco e fazendo acontecer? Olha, não é fácil realmente a gente lidar com gerações diferentes, mas é muito possível isso acontecer desde que a gente tenha tempo suficiente para absorver a cultura, né, do negócio, compreender que são gerações diferentes e por isso tem maneira de lidar e de pensar diferente, mas que são extremamente complementares. Eu, assim, sou uma pessoa que gosto muito de ter meus filhos, né, dentro da nossa empresa, como eu vi meu pai com muito prazer de ter a gente, né, ao lado dele ali como braço direito dele. E isso só pôde acontecer porque tivemos o tempo de nos formarmos dentro da organização. Compreender quais os pilares eram mais relevantes e importantes dentro do conhecimento para que a gente pudesse realmente sucedê-los. E isso, no meu caso, por exemplo, para mim foi muito importante a questão financeira, né? Foi um dos pilares que ele se preocupou muito. Eu compartilhei com o Gilberto durante um tempo, depois ele assumiu mesmo quando o papai faleceu, né? E então foi
de extrema importância saber, porque a gente sempre foi uma empresa que pensou numa sustentabilidade, né? De não só viver o hoje, mas viver o hoje pensando no amanhã, né? O que eu tenho que construir para o amanhã. Por isso que a gente diz que a gente é uma empresa tradicional, mas extremamente jovem, né? E inovadora, porque a gente está sempre olhando para o futuro. A gente vê o que precisamos fazer para o mercado desse momento, mas também no olhar dentro do nosso planejamento estratégico de longo prazo, aí de 5 anos, o que são necessário a gente caminhar para modificar, para que a gente esteja sempre atualizados e dentro da expectativa do nosso consumidor. Daniela, você trouxe alguns pontos que eu achei bem relevantes. Primeiro, o respeito, né? Essa mudança de geração sempre é um grande desafio. Então, ter o momento de ouvir, de se posicionar e de respeitar os pontos de vista é fundamental. E a sabedoria também nesse processo de que quando um toma a decisão, logicamente às vezes pode até não satisfazer, mas tem que seguir alinhados, né? Então acho que isso é um ponto fundamental nesse processo de sucessão. Ao mesmo tempo também a gente vê essa dinâmica do mercado, Cabral, e aí a gente tem um desafio de entender o consumidor. A jornada mudou muito, principalmente após a pandemia. Como é que está a Cal, né, em relação a essa questão da jornada do consumidor, e como é que vocês estão trabalhando aí com essa questão da multicanalidade? Legal. Olha, a gente, confesso que é um desafio diário, né? A gente, enquanto a Cal, vem buscando estruturar melhor nossos sistemas de informação, só que o sistema em si ele não faz nada se não tiver o ser humano para estar engajado, para estar alimentando com muitas informações. Lógico que hoje já existe, né, vem tendo um crescente da IA, da inteligência artificial. A gente vem buscando experimentar algumas coisas, mas de uma maneira geral a gente vem hoje olhando os nossos sistemas, as informações que a gente tem, buscando ter pessoas que saibam o que cada informação que está ali, né, na estrutura, seja de um sistema de CRM, né, de sistema de relacionamento com o cliente, ou seja num sistema nosso da base logística, enfim, que saibam o que significa e qual atitude é esperada daquele colaborador. E aí recente a gente ganhou também uma grande força, acho que minha mãe deve falar, se não for falar eu já vou adiantar aqui, mas falando um pouco da academia, a Cal é um grande orgulho nosso que a gente iniciou um processo de, vamos dizer assim, de universidade corporativa, mas de uma forma muito, muito bacana, e que a gente tem, a gente está aí há 3 meses mais ou menos nessa jornada, que tem ajudado a disseminar mais conhecimento para o nosso time de colaboradores. Isso é uma força que a gente está buscando para que a gente possa se manter relevante junto ao cliente, né? Tá próximo do cliente, porque a tecnologia ajuda, mas o relacionamento, a pessoa, né, tá aqui falando com você, ou falando via um WhatsApp, ou mandar até aquela comunicação na hora certa, né? Isso tudo vai fazer a diferença no relacionamento com o cliente. Então, de uma maneira geral, a gente está buscando se atualizar nisso, organizar as informações, porque são muitos sistemas. Eu acho que qualquer empreendedor que está escutando aqui deve usar mais de um sistema, com certeza, porque hoje qualquer aplicativo você instala e você precisa de outro para fazer outra coisa. No digital tem muito disso. Quantos sistemas, Cabral, mais ou menos aí? Na última relação, se não me engano, são 38 sistemas gerais que a empresa tem ativos, né? E a gente está justamente agora revisando esse planejamento, olhando para todos os sistemas que a gente tem, para ver o que dá para integrar um pouco mais, o que dá para a gente otimizar, de forma que fique mais fluido, mas com um único objetivo, né, de facilitar a vida do cliente, conseguir servir melhor esse cliente através do entendimento dele, né? Então esse é nosso desafio, ao mesmo tempo propósito agora enquanto a Cal. E olhando para o nosso time de vendas, né, a gente tem hoje, eles têm um CRM que eles usam para relacionamento com o cliente. E a gente fica feliz quando vê um consultor, né, trazendo ali uma melhor, vamos dizer assim, um melhor acompanhamento da vida do cliente ali numa obra, porque uma obra, a gente sabe, quem está do segmento sabe que é uma jornada mesmo, de verdade. Você começa ali com uma coisinha, aí daqui a pouco tem o jaquê que puxa para outra, ou mesmo aquela obra muito planejada, ela tem a jornada que começa na parte de fundação, estrutura, depois vem a parte, né, de acabamento, depois de decoração. E a Cal hoje trabalha com 22 linhas de produtos,
voltadas para a reforma e construção. E como minha mãe falou, a gente quer estar entregando o melhor para o nosso cliente do começo ao fim. Você que está acompanhando o programa Construção em Foco deste domingo, está tendo a oportunidade riquíssima de conhecer mais sobre longevidade, como crescer e consolidar a sua marca. Aqui com esses convidados especiais, Daniela Cabral e Cabral Neto da Acal Home Center. Nós vamos para um rápido comercial e... voltamos já! Estamos voltando com o programa Construção em Foco. Mais uma vez, trazendo um tema super relevante para o setor da construção. Longevidade. Como crescer e consolidar a sua marca. E temos aqui a oportunidade especial de conversar com dois grandes convidados da Acal Home Center, Daniela Cabral e Cabral Neto. Nessa jornada de servir o cliente é um grande desafio. Principalmente a qualificação das pessoas para conseguirem transmitir o conhecimento sobre os produtos, transmitir a cultura de vocês e atender bem os clientes. Como é que é qualificar esse time aí? Fala um pouquinho pra gente do que é que a Cal faz, e o Cabral trouxe até um spoiler, né? Trouxe a academia. Estrutura um pouquinho mais pra gente, Dani, por favor. Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma era bem diferente no que tange. Antes você tinha muita mão de obra, né, e o mercado não estava tão aquecido. Hoje nós estamos com o contrário, um mercado extremamente aquecido e falta de mão de obra qualificada. Então, é um desafio para a gente poder prestar o serviço na altura que a gente quer se a gente não qualificar o nosso time, né? Então, nessa preocupação a gente já vem há algum tempo e fiquei muito feliz esse ano de realizar esse grande desafio, que era formar essa universidade corporativa, que traz esse trabalho. A nossa academia, a intenção é que ela realmente seja uma força para a gente internamente, né, e que a gente possa também ajudar, né, talvez até, se Deus quiser, profissionais também nesse conhecimento, trazendo um dos pontos que a gente gosta muito, que é compartilhar, né, compartilhar conhecimento. A gente só cresce quando a gente consegue fazer o outro crescer, né? Então a gente nessa visão busca muito esse cuidado desde o início da jornada do cliente, do colaborador dentro da nossa unidade de loja. Dani, você falando dessa gestão, né, da jornada do profissional Acal, eu lembrei que mais ou menos em 2019, 2020, eu estava fazendo uma transição. Uhum. Eu estava saindo do grupo que eu atuava, Construtop, e estava indo atuar no serviço, montar uma estrutura de representação comercial. E eu lembro que eu estava conversando com o Ricardo Veras, na época gerente da Cerbrais, e eu dizia o seguinte, que eu tinha um encantamento por duas empresas. Uma era a Cerbrais, que eu tinha a oportunidade de trabalhar como parceiro da Cerbrais, e outra era a Cal, que eu admirava muito a forma que vocês faziam a gestão de pessoas e como vocês trabalhavam a marca, né? Que é uma marca de realmente acolhimento. Uhum. Nessa tua fala eu voltei ao tempo aqui, eu vi por que as pessoas gostam de estar na Cal, né? E ao mesmo tempo também, Cabral, a gente tem um outro ponto, né? A gente tem que fazer as pessoas gostarem da empresa, mas você que trabalha com vendas também, você tem que fazer com que as pessoas gostem, mas que também elas tenham agressividade de venda, que elas busquem, né? Por mais que você tenha esse senso de acolhimento, mas a turma tem que ter venda na veia. E eu vi uma ação de vocês bem legal agora recente, acho que na loja da Maraponga, que foi o plantão de vendas, que foi um grande sucesso, né? Vi loja lotada, pensei que fosse uma Black Friday antecipada ali. Foi. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência aí. Olha, Atila, a gente realmente faz um calendário promocional buscando ter ali os momentos, né, de atrair o nosso cliente, de trazer as melhores ofertas, e isso vem sendo cada vez mais, vamos dizer assim, inovador, e foi uma ideia que surgiu lá com o time. A gente estava, né, vendo ali um pouco o fechamento do mês, você sabe como é o comercial e tal, a gente tinha uma meta a bater, e a gente olhou, rapaz, eu acho que se a gente fizer um esforço a mais aqui diferente, eu acho que dá pra gente, dá pra gente chegar lá. E aí estipulamos, né, no início, na realidade estavam no meados ali do início do mês, primeira quinzena, e era no final
da segunda quinzena do evento, e a gente foi lá, organizou o plantão, foi uma ação de 4 horas, uma ação realmente curta, onde a gente trouxe ofertas bem fora do comum, porque o cálculo, a gente conversou aqui antes até nos bastidores, né? A gente tem feito muita conta, uma ação boa, foi um Black Friday antecipado ali. Bateu a meta? Batemos a meta do mês, fechamos a meta do mês, né? O time comercial, a gente fez uma escala diferenciada e a turma foi para lá, e eu vou dizer, todo mundo, se eu abrir uma lista agora, pode ser até 2 horas da manhã e o cara tá lá se alistando, porque realmente o time gosta de atender o cliente, gosta de vender, e eu acredito que é isso. Então, a empresa de varejo, ela tem que ter energia na venda. E aqui a gente está conversando sobre diversos pontos que a gente percebe por que a Cal é uma empresa tão longeva. Mas se a Daniela fosse simplificar, quais são os pilares da longevidade do negócio? Nossa, os pilares da longevidade do negócio, eu diria... primeiro, como eu coloquei, é o cuidado com o cliente. Acho que o primeiro é o olhar focado sempre na jornada dele, no que ele deseja, o que ele almeja. Por isso é que a nossa empresa ela é tão segmentada. A gente tem uma Cal para empresas que atende exclusivamente a pessoa jurídica. A gente tem a Cal Conceito, que tem um cliente com um especificador. A gente tem a nossa home center, que aí atende. Então, é assim. Então, esse cuidado com o cliente é algo fundamental. A segunda coisa que eu vejo é o cuidado com a gestão financeira da empresa, né? É quanto custa a mercadoria, como você promove a venda, deixando margem de contribuição. Hoje está sendo uma grande briga com o mercado, e aí eu estou olhando para quem tiver aí me ouvindo, né, e está na nossa concorrência, o cuidado que tem que ter com isso, porque às vezes a gente promociona demais e no final, quando você vê a DRE, no final não tem resultado, e quem não tem resultado não paga a conta. Tem que se preocupar com a sua equipe, porque pessoas é que fazem a empresa. A empresa não é feita de objetos nem de materiais, mas acima de tudo, pessoas. Então tem que cuidar das pessoas para que elas se sintam felizes, satisfeitas onde estão e possam realmente promover resultado para dentro do negócio. Pensar na sucessão, eu acho que tem que pensar, porque também negócios se acabam por falta, né, de uma sucessão ou mesmo de uma gestão para dar continuidade. Então tem que se pensar nisso também, as organizações, para que elas consigam ter longevidade. E tem que começar cedo, porque o aprendizado ele requer tempo. Você não é uma coisa que da noite para o dia você capta e consegue, né? É possível acontecer? É possível. A gente tem cases realmente de sucesso que abruptamente os pais falecem, a pessoa tem que tocar o negócio e já tinha isso na veia e tocou, né? Mas com certeza deve ter tido aí um desafio gigante, porque é muitos aprendizados para se fazer ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente tem o prazer de estar, como eu tive ao lado do meu pai, passei mais ou menos, eu acho, uns 20 anos, 25 anos, ao lado dele. Então eu consegui absorver muita coisa, né? Muito aprendizado. E isso foi muito importante. Hoje a gente está tendo o prazer aí de ter os filhos, né? Também nesse legado. Se Deus quiser, vamos ter os nossos netos também. E eles fazendo esse mesmo prazer dessa sucessão mais à frente. Então esse cuidado que a gente tem que ter com essa sucessão, e isso ser bem acompanhado também é importante. Espetacular. Você tem algo a acrescentar, Olha, Cabral, aí? Sua mãe deu uma aula já aqui. Eu fui só elencando aqui na mente, mas de fato ela conseguiu fazer de uma forma onde trouxe os pilares realmente muito bem claros. A única coisa que eu não vou dizer nem que eu acrescentaria, eu acho que está dentro dos pilares que ela colocou, mas é essa cultura de você saber se adaptar. Quando ela foi falar de cliente, né, ela trouxe isso. Então acho que essa de mudar, eu acho que isso é uma capacidade que meu avô tinha dentro da não vou falar nem limitação, porque a palavra não é essa, mas dentro do conhecimento e do know-how e da experiência que ele tinha. Meus pais também, que já vem gerações, né? Uma coisa é você nascer em 1900 e meu avô acho que foi 30, sei lá, né? Uma coisa é nascer nessa época e gerir uma empresa em 70, em 80. Outra coisa é você nascer em 60 e gerir uma empresa em 2000.
2020, como a gente está coisa. Outra coisa é você nascer em 2000 e gerir uma empresa agora em 2025. Essa multiplicidade de gerações alinhadas a uma cultura de se adaptar, de olhar para o nosso cliente. Eu acredito que a gente vem conseguindo, né, se transformar. Então acho que a palavra era só essa questão da transformação que está dentro aí do contexto que ela colocou, mas a adaptabilidade ao cenário, ao momento, hoje vem se pedindo, né? O mundo, os ciclos estão mais curtos, né? Antes era revolução industrial, não sei, evolução da internet, agora é evolução da internet, a IA já deve ter outra coisa que a gente nem sabe aqui, estamos conversando aqui, já apareceu e já está rodando, então realmente isso eu acho que é a missão de todo empresário hoje, é conseguir olhar para isso, enxergar as oportunidades e agir rápido e agir com foco, né? Com foco, com energia, para conseguir passar por tanto tempo. Então, eu vou até tentar sintetizar aqui, ver se eu não esqueci de nada, vocês me ajudam, tá? Primeiro foco no cliente, né? Se adaptar ao cliente ali e tentar servir bem. Segundo, colocado foi gestão financeira, foi super importante, e aí eu faço até um apelo especial aos lojistas, os empresários do setor da construção, que tenham responsabilidade, que entendam bem o custo operacional do negócio. E ao mesmo tempo, depois a gente tem a questão de cuidar das pessoas, trabalhar a sucessão, adaptabilidade, e tem um ponto que a Daniela... E o cuidado com a venda. Cuidado com a venda. Porque nós somos o varejo e a operação de vendas, né? Então, pessoal, eu estava vendo aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo fluiu muito rápido, né? A gente tem um tempo, inclusive, na TV, Daniela, eu queria aqui agradecer imensamente a tua participação. Foi uma satisfação enorme conversar contigo, com o Cabral, e passar aqui rapidinho aqui as considerações finais para cada um de vocês aí, para a gente inspirar quem nos assiste aqui. Muito bem. Olha, primeiro uma alegria, né, estar aqui esse momento e dizer, olha, o segmento da construção é um segmento muito forte, né, e traz aí grandes benefícios, e a gente fica muito feliz de fazer parte dele e de poder estar aqui, né, nesse momento, trazendo um pouco da nossa história, mas acima de tudo, convidar todos vocês, né, a nos dar o prazer, quem não conhece, de conhecer a nossa ACAL, né, que é uma empresa que a gente é apaixonado, né, Átila, eu não posso dizer. Então, estou super feliz desse momento aqui com você e de poder contribuir aqui para essa jornada de quem estiver nos assistindo nesse momento. Obrigado, Dani, parabéns. Obrigada, aí pela história, foi maravilhoso, viu? Foi maravilhoso esse momento aqui da entrevista. Agradecer aí, né, Átila, a oportunidade, né, agradecer aí a audiência que nos assistiu e dizer que a gente tem aí um cupom especial para você, né, que está aí nos assistindo. Então, Construcão na Band, né, construção na Band, mas vai ficar Construcão na Band, vai ganhar aí um desconto especial de 15% para você fazer aí, acelerar a sua reforma. E a gente está agora nessa campanha de 71 anos, envolvendo os times dos sonhos, o time do coração do nosso cearense, Ceará e Fortaleza. Então participa lá com a gente, né? Vem lá garantir seu presente, né, oficial do time do coração, uma cadeira ou uma caixa térmica. Comprando com a gente, você leva para casa. Então participa aí e obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui ao lado da minha mãe e ao seu lado aqui, compartilhando um pouquinho das experiências aí e aprendendo também. Esse é o objetivo do Construção em Foco, integrarmos o setor da construção, compartilharmos boas práticas, tendências, oportunidades, para que juntos a gente faça o nosso setor da construção avançar cada vez mais de forma consistente, sustentável e com pressão total. Tamo junto e até a próxima. Valeu.